narrativa em primeira pessoa, em tom confessional, que narra de maneira indireta a ascensão e a queda do nazifascismo. É isso que vocês encontram nesse livro aqui, ó, Daqui Não Saio, de Marco Balzano, lançado no Brasil pela Bertrand. Eu sou Manu Mairink e esse é o Alguém Viu Meus Óculos. Pode-se dizer que em Daqui Não Saio, a Trina, que é a protagonista, ela faz uma carta falando de tudo que aconteceu na sua vida, né, contando pra filha dela que desapareceu. De pano de fundo, a gente acompanha o que acontecia na política mundial e como tudo isso atingia a cidadezinha de Curon, que faz fronteira com a Suíça e com a Áustria. O local passa anos e anos com um fantasma de uma represa que seria construída por ali e inundaria completamente a cidade. Além disso, eles tiveram a sua língua natal e os seus costumes completamente abolidos pelo governo fascista de Mussolini, porque lá eles falavam o alemão, embora ficassem num território italiano, por conta ali da região de fronteira. As regiões de fronteira, elas sempre são muito mistas, né? Elas sempre têm diversas características dos lugares que estão ali envolvidos. Então ali eles falavam alemão, o italiano era só quando vinha alguém de fora e tal, pra fazer alguma coisa. Quando Mussolini assumiu, eles não podiam mais falar alemão, só italiano. E a Trina, que era professora, não sabia falar nada de italiano, não tinha nem como ela dar aula, né? Como é que ela ia garantir o emprego dela e tal. Então, oficialmente, ela procurou estudar italiano, mas ela acabou dando aulas de maneira clandestina em alemão, que muita gente fazia isso, né? Era uma maneira de resistência. Então não é difícil perceber como muitas pessoas da cidade ficaram felicíssimas quando enviados do Hitler apareceram pra falar pra eles que eles podiam sair da cidade e integrar o Reich. O Hitler era tipo a salvação para aquilo que estava prendendo eles ali, aquela obrigação de falar italiano e de fazer parte do que Mussolini queria. Eles poderiam voltar a características que eles tinham antes. Hitler seria esse libertador para eles. Mas Trina e Eric, que é o marido dela, decidiram que não iam sair tão fácil assim da cidade. Eles preferiam ficar ali e lutar e ver a cidade voltar a ser o que ela era pra eles quando eles eram crianças, adolescentes, a cidade que eles cresceram. Então eles permaneceram por ali e vamos dizer que eles não foram exatamente muito bem vistos, né? Porque eles eram realmente, ganhavam apelidos e tudo mais e eram um pouco maltratados por serem aquelas pessoas que não aproveitaram a oportunidade que Hitler estava dando e queriam continuar ali. E é dentro desse contexto que a história acontece, quando debates intensos existem, não só entre os moradores, como muitas vezes dentro da própria família, né? Essas discordâncias. E a gente acompanha paralelamente esses dramas maternos da Trina, né? Como que ela precisou lidar com um filho que ela tinha, com o desaparecimento da filha, como que ela lidava ali na relação familiar diante de tudo isso que a política externa trazia. No fim das contas, essas pessoas não queriam nada com guerra, não estavam nem aí pra guerra, elas só queriam voltar para as suas vidas normais naquela cidadezinha que elas amavam e queria que tudo voltasse a ser como antes, entendeu? E a guerra vai engolindo as pessoas e fazendo com que elas participem daquilo ali mesmo sem nenhum interesse. E é muito triste perceber que pra quem é pobre e vive nesses lugares distantes dos grandes centros, a guerra não é o único problema. A guerra acaba e outros problemas existem, outros problemas voltam. Não houve paz quando a guerra acabou, sabe? E esse livro representa bem a eterna e injusta disputa entre os pobres e as classes dominantes, aqueles que gerenciam e que efetivamente mandam e fazem o que querem nas cidades. E o livro mostra também como que essas histórias elas acabam sendo esquecidas, né? A gente não aprende elas na escola, a gente mal vê em filmes e tal, porque sim, essa história dessa cidade é real. Os personagens, eles são fictícios, né? A Trina, o Eric, não são pessoas que existiram, estão retratadas, mas a história da cidade é real, o que aconteceu na cidade é real. Isso aqui, essa capa, é uma foto da cidade, de como tá hoje em dia, daí vocês podem imaginar o que aconteceu. Mas de qualquer forma, a Trina, ela é super possível que tenha existido alguém com história parecida, porque retrata o que aquela cidade estava vivendo, o que aquelas pessoas estavam vivendo. Então foi muito interessante conhecer uma luta local que foi totalmente apagada, assim, pelo menos até onde eu sei, não se fala muito nisso, né? Até esse livro foi escrito por um italiano e me parece que dentro da própria Itália isso não é uma história conhecida, porque é uma luta de poucos, né, uma luta de poucos que não são exatamente de classes para quem você dá visibilidade, né. Aliás, depois procurem na internet imagens da cidade de Curon, que, enfim, de certa forma é um ponto turístico, né, e a gente consegue ver como que tá a cidade hoje em dia, e as fotos que a gente vê têm relação direta
com como ela existiu historicamente, com o que a gente entende nesse livro. Então é muito doido. São imagens muito bonitas, mas quando a gente entende o que tá por trás do que aconteceu, é tudo mais intenso, né? Então é isso, a Aninha tá aqui querendo entrar no meu armário enlouquecida, sai garota. E aí, a gente conversou sobre esse livro aqui, ó. Daqui Não Saio, de Marco Balzano, lançado pela Bertrand Brasil. A Aninha efetivamente abriu o armário, daqui a pouco ela tá lá dentro. E é isso, recomendo bastante. E se você já leu, me conte o que achou. Se você não leu... isso é um livro curto, ó. Ele tem até um mapa aqui, ó, mostrando onde estava a cidade e essa divisa, né, com a Áustria e com a Suíça aqui, uma região de fronteira que era muito visada, principalmente dentro desses governos que pensavam em expansão territorial o tempo inteiro. Ele tem 201 páginas, ó, acaba na página 201, então é uma leitura rápida também, e intensa, né, com todas essas reflexões do ponto de vista feminino de uma mulher que tinha que lidar com sua família, com a guerra, e enfim, é isso aí. Um beijo, até o próximo vídeo.